Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe. E hoje um programa especial, recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a doutora, que é professora Cláudia Vilagra Marques. E participa desse bate-papo aqui, dessa entrevista comigo, vai fazer parte da bancada aqui, nosso colega também, o Dito, do Jornal Diário, colunista social aí, e vai estar participando desse bate-papo, ajudando a gente na entrevista, conhecendo um pouco mais dessa brilhante advogada, professora da PUC, que é autora de vários livros aí, coordenou vários projetos, e ela vai explicar pra gente os principais trabalhos desenvolvidos aí ao longo dessa carreira. Se formou aqui, né, na FADAP. Eu me formei aqui na FADAP. E a gente vai conhecer então, para você aí de casa, uma profissional de destaque, cuja família é de Tupã, né, Dito? Isso. E hoje tem levado o nome de Tupã para fora, São Paulo, PUC, né, uma das principais universidades do Brasil e da América Latina. Então, para nós é uma honra receber aqui, viu, doutora? Muito prazer, obrigada. Viu? Honrada sou eu com o convite. Muito obrigada. E vamos começar esse bate-papo aqui falando um pouco da sua trajetória. A sua família é de Tupã, até o Dito vai ajudar mais aí nessa parte, né? Eu vou aproveitar para apresentá-la. A Cláudia é de família de Tupã, por parte do pai, né? Doutor Alípio, clínico geral, um dos grandes nomes da medicina de Tupã. Não tem gerações aí da história de Tupã que não saiba de quem eu estou dizendo, né, Cláudia? É verdade. E também filha da nossa saudosa, queridíssima Norma, que vive entre nós, né, Cláudia? Vive entre nós, uma pessoa que tem um trabalho social na nossa cidade muito grande, deixou um legado muito interessante, tinha uma bandeira com o Lar Santo Antônio, com projetos espetaculosos. Aquela entidade também sente muita ausência, né, de Norma Vilagra. E a Cláudia tem mais 2 irmãos, a Silvinha e o Ricardo, também conceituados profissionais. E ela galgou uma carreira, começando aqui na FADAP. Por sinal, a sua turma é um divisor de águas. É verdade. Aquelas formaturas, aquelas grandes produções, né? Ah, verdade. Na Faculdade de Direito. Sim. Você era presidente da comissão? Eu fui da Você foi a presidente da comissão também. Fantástica. Eu lembro até hoje no Tênis Clube. Foi. Né? Muito aquele gostoso. auge daquelas grandes produções. E a Cláudia galgou e chegou há um tempo que está aí com merecido destaque profissional nessa carreira brilhante, uma professora. Olha, mostra disso, está nessa mesa e ainda tem lá fora de cena, né? E essa é a Cláudia que nós estamos trazendo e vocês vão conhecer um pouco mais ela, acadêmica e profissional. Tá certo. O Dito falou muito bem aí da questão do divisor de águas, 1992, quando você se formou. Isso a data eu fico tentando esquecer. Não precisa bater muito. Denuncia. Mas foi uma turma muito gostosa. Eu estudei com o Didi, filho do Messas. Que mais? Aqui de Tupã teve muita gente. Teve a Eliane, eu tive professores bárbaros, o Gilberto Praz Vasques, o Osmar. Sim. O auge, né? Foi. Eu peguei Ademar, Maria Alzira. Sim, todos eles foram bárbaros. Então, a Dione ainda dava aula para você? Dava, o marido. Também, doutor Gaspar? Que legal. Olha que exigentíssimo, viu? Ele falava que eu tinha que saber mais que os outros porque eu era filho de médico. Eu achava que era uma sacanagem. Ele por ser médico, né? Claro. Se pode. Na matéria dele, eu era mais exigida. Uma vez eu fui questioná-lo, ele, não, mas você é filha de médico, você tinha que saber. Eu falei, professor, mas todo mundo respondeu assim e ninguém tirou essa nota. Ele falou, não, mas você é filho de médico, você tinha que responder melhor que isso. Acabou. Mas assim, pessoas também saudosas, várias delas. Uma marca de uma época muito boa e muito forte, boa. Né? Verdade. Essa faculdade formou muitos profissionais de destaque no Brasil hoje, juízes, né? Exatamente. Posições fantásticas, né? Verdade. E aí, quando você terminou a faculdade, como é que foi esse início de carreira? Eu fui para São Paulo, né? Fui para estudar lá e tal. Logo prestei a PUC. Em 93 eu já estava entrando na PUC, 94.
Em 93 foi a prova, em 94 eu já estava fazendo mestrado lá. E lá fiquei. Tive aula com renomados professores também, Fábio Lhô Coelho, quem mais? Roque Carrasa, tive assim, pessoas, Marilena Diniz, expoentes do mundo jurídico do país, assim, né? Então são pessoas extremamente renomadas. E é muito gostoso, porque aí depois eu já fiquei ali para começar, porque na PUC a gente começa como assistente dos professores que já estão titulados. E comecei então aí em 95, em 98 abri um concurso, eu prestei e entrei. E aí em 99 eu já tinha minha turma, então é muito legal, já está fazendo 20 anos de concurso, né? E você já ingressou na carreira acadêmica, mas aconselhou também com a advocacia ou não? Como é que foi? Sim, no começo, durante muito tempo, eu advogo, logo comecei a trabalhar, porque eu sempre gostei aqui, já trabalhava, né, desde cedo, fui trabalhar com marcas e patentes. Entrei num escritório de marcas e patentes lá, Sul América, marcas e patentes, e depois passei para Monsen. E lá eu tive uma experiência bárbara, assim, eu advoguei para Valizer, para Dior, para Gucci, para, enfim, Levi's, fiz muita busca e apreensão para Levi's, coisas muito interessantes mesmo. E aí eu conciliava as duas carreiras, né? Então, agora também está um pouco mais fácil fazer isso, porque a gente tem a internet, mas naquele tempo não tinha, né? Então era tudo presencial, completamente, os cursos. A PUC nessa parte tem ainda, já tem os cursos não presenciais, mas ela tem um forte nos cursos presenciais muito importante, né? E nesse período, qual que foi o tema do teu mestrado, a área que você pesquisou? Eu fiz o meu mestrado sobre importação paralela, que é a importação de artigos genuínos, mas por meios não oficiais. É muito interessante, então também fazia busca e apreensão disso na parte jurídica. Foi assim. Aquilo que destruiu a Daslu? Mais ou menos isso? Foi, isso, né? Foi, exatamente. Só para situar aqui. Então, e ali teve isso, mais um pouco de questões tributárias, né? Sim, ali foi agravado. Mas, por exemplo, eu cheguei a vir pela Levi's, advogando aqui para Prudente, mesmo aqui perto, fazendo apreensões. Olha, deu 2 caminhões de calças. Produtos da Levi's. Produtos da Levi's, assim. A NBA, quando eu fazia busca e apreensão para a NBA, lá em São Paulo, na 25 de março, todas aquelas ruas, a gente chegou a apreender 8 caminhões de boné, jaqueta, tênis, todas as coisas da NBA. A NBA era falsificação mesmo. Da Levi's tinha falsificação e tinha importação paralela. Então, são coisas muito interessantes. E é uma área gostosa, na verdade, do direito, eu falo, né? Porque ela não é pesada assim como família, crime, trabalhista. Então, você trabalhar com marcas, você trabalha com gente de marketing, né? Queria me deixar maluca, a L'Oréal fazia isso bastante. Eles pensavam na marca, bolavam a campanha, punham na revista e aí depois eles ligavam para registrar. Doutora, a gente precisa registrar, saiu na revista da semana retrasada. Poxa vida, porque... Aí já estão fazendo. Já estão fazendo, porque assim, e aí você tem que batalhar contra, porque tem muita gente que faz isso e o Brasil tinha muito de pessoas irem para o exterior copiar marcas. Sim. De fora, né? Eu mesma, na verdade, fui num sentido inverso. Até uma vez a Zump teve problemas que plagiaram, registraram a marca Zump, naquela época do auge da Zump, no Paraguai. Então aí eles produziam as coisas com o rainho e tudo mais. Era uma coisa legítima, porque era produzida por quem tinha o registro. E a gente aqui do Brasil, a empresa, teve que comprar a marca Zump deles lá, porque valia mais a pena comprar do que brigar. Por sinal, uma das coisas que aconteceram na época, né? Porque a Zump era uma marca que foi teve uma época que a Zump era a marca mais disputada, né? E desejada. E realmente foi a falsificação que acabou praticamente com ela, né, Cláudia? É um cuidado que as pessoas às vezes não pensam que precisam. É muito comum as pessoas esquecerem da questão do registro, né?
por exemplo, aqui de Tupã, eu acho que até posso contar, eu recentemente fui atrás registrei a marca da Casa dos Velhos, porque eles não tinham um registro. E quantos anos tem essa instituição? 60. E, na verdade, corre o risco porque outros começam a usar, e aí ele acaba ficando, na verdade, quase que tolhido no seu direito de uso da sua marca, né? Ele que lança. E é muito comum. E hoje, com os meios de comunicação, é muito mais fácil. Hoje você... Tudo é muito dinâmico, né? Assim, as pessoas estão em contato sempre com lugares todos. Aqui, tanto é que o Brasil mesmo, nós tivemos várias ocasiões em que brasileiros foram para fora, e hoje em dia já nem precisa fazer uma viagem, para descobrir marcas estrangeiras e trazer para cá, não necessariamente de uma forma lícita, legal, né? Interessante. E aí você fez o mestrado nessa temática e logo começou a lecionar? Já estava lecionando até, já estava lecionando enquanto fazia o mestrado. E aí meu mestrado era na área de internacional, mas com esse viés de comércio internacional, né, da importação. E aí depois acabou passando o tempo e surgindo outras coisas interessantes também. Eu acabei ficando fascinada com 2 temas que eu me peguei assistindo praticamente na TV, né, mas no momento em que estava acontecendo os atentados do 11 de setembro. Então aquilo chamou muito a minha atenção, porque o primeiro estava dando a notícia, quando veio o segundo e atingiu a segunda torre. E dali depois, então, surgiu esse interesse pelo terrorismo e pelo refugiado, que é uma das grandes vítimas também do terrorismo, né? Então, nessa área de direito internacional, eu acabei com esse foco, assim, primeiro era comercial mais forte, mas agora, hoje em dia, é essa parte humanitária. Tanto que você está fazendo o doutorado agora com essa temática. Né? Falando sobre refugiados. Eu vou entrar nesse tema, discorrer sobre isso, que é muito interessante. Hoje e é uma realidade nossa. Mundial, né? Sim, é um problema mundial. Até nós, né? Nós temos a Venezuela. A própria colombianos, venezuelanos, não é verdade? Pessoal da Nigéria. Hoje nigerianos, Congo, isso mesmo. Muita gente aqui com a gente já consegue vê-los, né? São Paulo, às vezes no interior as pessoas ainda não estão tendo essa oportunidade de viver e vivenciar com essas pessoas, mas São Paulo já está assim, no sul está muito assim, não é verdade? Eu já levei algumas turmas para fazer visitas, por exemplo, a última foi agora em junho, levei um grupo de alunos na Missão Paz, em São Paulo, que é uma organização sem fins lucrativos da Igreja Católica, mantida por eles, e que recebe essas pessoas para integrá-los. E na PUC mesmo a gente também está desenvolvendo um projeto em que a gente pretende auxiliar, porque são pessoas que muitas vezes chegam aqui sem falar uma palavra. Porque um congolês, quando chega aqui, ele não entende o que está sendo falado, né? O Brasil abriu uma porta muito boa, muito grande, para as pessoas que estão sofrendo com a Síria, né, com os problemas na Síria. Então, muitas vezes chegam pessoas que não falam nada, não sabem onde coloca os filhos na escola, não tem documento, porque é uma situação muito triste. Fugidos, né? Sai fugido, né? Quando você quer salvar a vida da sua família e você deixa dinheiro, trás, deixa todo o resto. Né? E um problema que acontece também mundialmente quanto à aceitação dessas pessoas, né? Sim. Tudo bem que o brasileiro tem um coração maior, tem um perfil outro diferenciado com o povo gelado da Europa, do resto do mundo, mas mesmo assim entre nós também tem muitas pessoas que não concordam, não aceitam, né? Não deixam, não abrem espaço a essas pessoas, acreditam que elas estão tirando os seus espaços de trabalho, não é? É verdade. Assim, existe um medo na população em geral, não é só na nossa, de que esses refugiados estariam, então, roubando seus empregos, né? Então, na verdade, o que mais se atenta é com isso. Em segundo lugar, também tem um certo receio de que no meio estejam vindo pessoas terroristas, né? Pessoas vinculadas a movimentos e tudo mais. O nosso ainda é tranquilo, né? Para a Europa, que é medo deles é justamente, sim, né? Ali tem bastante. Mas no nosso também há preocupação não só quanto ao trabalho,
mas também com a estrutura a dar a essas pessoas, né? Alimentação, saúde, né? Educação. Pegando o gancho nisso que o Dito está observando, vou fazer a seguinte pergunta. As leis brasileiras, as leis do Brasil garantem alguma... Sim, garantem direitos para esses refugiados, ou precisa de uma reforma ou uma lei específica para isso? Nós acabamos de ter uma reforma, mudou então aquele famoso Estatuto do Estrangeiro que vigorou por mais de 20 anos no Brasil, deu agora margem, assim, foi trocado por uma lei sobre migração. Então agora nós temos uma lei sobre migrações que ela trata desde as migrações internas, muitas vezes, como por exemplo aquele pessoal de Mariana que acabou desalojado e acaba precisando se mudar para outro lugar, numa mesma situação que um refugiado. Então muita gente até coloca uma expressão bonita chamada refugiado ambiental, mas não existe, esse refugiado não existe juridicamente. Mas estão tentando até colocar, porque são pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, saem sem roupa, sem documentos, sem nada, e tem que começar a vida do zero em outro lugar. Então, assim, é um desafio, mas nós tivemos essa mudança na lei, que agora, assim, a lei muda, só que depois precisa mudar os regulamentos para baixo dela, né? Então, assim, as normas inferiores já estão sendo pensadas, então, tanto pela Polícia Federal quanto pela uma série de órgãos para dar apoio àquilo que nossa lei colocou. E nossa lei trouxe coisas bastante interessantes, por exemplo, como uma modificação dando o direito aos estrangeiros, então, nessa situação, não só de refugiados, mas os que vêm legalmente também e tal, ou até não legalmente, mas alguns, por exemplo, passaram a poder ter direitos políticos, porque antes não é uma mudança que em parte fica um pouco criticada. Não, porque até porque isso eles liberaram, né? Então, assim, são pessoas que de repente a gente viu agora um movimento bastante importante. Por exemplo, vocês ouviram falar dos bolivianos que vieram para as manifestações do Lula. Isso, sim, para ajudar, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, pela lei anterior, isso era completamente ilegal. Não podia, porque cada povo... Você não pode manifestar num país, né? Cada povo tem que fazer a sua movimentação. Isso se chama princípio da autodeterminação dos povos. Então, cada povo tem que se regulamentar, tem que colocar ou tirar governo, isso é interno. E isso pode até eles acreditarem de interesse, talvez até para eles, de que, né, como houve de trazê-los para esse fins, mas o que deveríamos, ou a lei permite, em outros sentidos, de darmos a eles saúde, de darmos educação, darmos, né? Porque você viu a questão daquele que morreu por causa de uma doença daí, que pegou uma febre ou pegou qualquer coisa, e então ficaram muito preocupados de como estão sendo assistenciados essas pessoas. A gente permite que eles entram, mas como que vamos estar toda essa assistência? Existem vários tipos de grupos de apoio, de acolhimento, né, a essas pessoas, como esse que você citou. Mas e o Estado em si? Deixa eu só fazer uma observação antes. Não que eles votem diretamente, mas eles podem se manifestar. Exatamente. Se sindicalizar. Então, porque nós temos problemas sérios. Por exemplo, a gente ouve falar muito dos paraguaios e bolivianos em São Paulo, nas indústrias de tecido, costura, essas coisas todas. Então, e são pessoas que muitas vezes não tinham sequer uma escravizadas, né? Exatamente, porque o refugiado muitas vezes chega, ele tem medo, ele entrou muitas vezes ilegal, é uma pequena parcela que entra legalizada. E não só o refugiado, né, ou seja, quem passou por uma crise política no seu país, né, de uma perseguição, ou um grupo étnico e tudo mais, ou político, mas o estrangeiro às vezes ele sai fugindo de uma situação econômica muito ruim, como está sendo na Venezuela e tudo mais. Então, ele chega, às vezes, de formas ilegítimas, ilegais, ele entra pelo país. Aí ele tem medo, por exemplo, de procurar a polícia para conseguir um documento.
ele tem medo de ser deportado, então por essas razões, ele acaba não colocando seus filhos na escola, aceitando empregos, na clandestinidade, né? Exatamente. Aí essas pessoas aproveitam, né? Então a lei veio, colocou então alguns direitos para eles, por exemplo, eles vão poder. Então tem toda uma contrapartida, SUS, então foi disponibilizado, né, um atendimento que já tinha, o emergencial na verdade sempre foi dado ao estrangeiro qualquer que fosse. Como a doutora mencionou que precisa agora, a lei foi alterada, agora precisa os demais mecanismos regulamentares, isso inclui os serviços públicos também, né? Também. Atendimento assistencial e... Tudo isso. Então é um processo ainda que eles vão poder até se aposentar, né? A gente está vendo como é que vai funcionar essa parte ainda, porque ele contribuiu em outro país, como é que vai ser essa contagem, se vai poder fazer, enfim, como essa somatória, né, para poder vir. E aí tem a questão das críticas, porque na verdade muita gente critica porque essas pessoas não contribuíram com a Previdência brasileira, mas vão receber o auxílio da Previdência Brasileira, auxílio de maternidade, doença, aposentadoria, tudo. Deixa né? Então, debate muito importante, porque assim, a gente não pode deixar de pensar também nesse problema que o Brasil tem. Exatamente, a gente já não dá conta quase que dos nossos aposentados nacionais. A Previdência já vive onde nós temos ali atrás justamente o que vai acarretar essa nossa estrutura de consequência dos que estão vindo e dos que já estão aqui sendo explorados, estão vivendo na clandestinidade, né? É verdade. É uma situação bastante delicada. E como a doutora vê por parte dos governantes, o assunto está sendo tratado como deveria ou ainda falta muito ainda para se caminhar? Ele está caminhando. O que eu particularmente acho é que às vezes não com a seriedade com que deveria, porque, por exemplo, a aprovação disso mesmo... Que novidade é isso no Brasil! Uma aprovação, por exemplo, como essa, de uma norma importante, que vai ter reflexos previdenciários e tudo mais, acabou sendo levada junto com todo o amontoado, né? Então, assim, eu sei que nós temos um problema muito sério, que às vezes não é exatamente que falta a verba, o que falta é gerir bem essa verba, né? Agora a gente aumentou, então, uma quantidade de pessoas que a gente ainda não sabe quanto, né? Mas que vão ter que se beneficiar disso. E é o que o povo europeu já vem passando. Então, aí tem essa questão. As pessoas apontam como modificou, sofreram lá essas questões de mudanças. E então, se não foi bom para eles, não vai ser bom para a gente. Mas não podemos fazer assim, porque são pessoas que saíram dos seus países sem nada, né? Assim, eu fico imaginando me colocar no lugar. Recentemente teve essa polêmica aí da foto lá das crianças nos Estados Unidos, né, em gaiolas. Isso. E isso provocou, chocou o mundo, né? Porque, enfim, separar as crianças dos pais. Separar dos pais. Né? Tinha até brasileiros no meio, né, também. Assim, o ideal é que as pessoas entrassem nos países legalmente, né? Assim, mas você já imaginou também como seria, né? Também. Então, não complicado. Sei se essas máquinas se comportam, né? O medo de todos é essa. Aí volta pelo seu interesse lá. Depois do 11 de setembro, houve esse medo no mundo, fechou muito nessa questão, por conta do terrorismo. Né? É verdade. Então, assim, a gente passa por isso já desde do aeroporto que você vai sair daqui. Então, assim, mudaram muitas as regras. A gente já passa por uma questão muito, assim, problemática, né? Muita gente já foi deportado já sem razão alguma, né? Mas eu sempre explico para os meus alunos que o visto, inclusive, ele não é uma autorização de entrada, ele é um requisito. Então as pessoas falam, mas eu tenho visto, eu tenho direito de entrar. Não, você não tem direito de entrar. Ninguém tem. O estrangeiro não tem. O único que tem direito de entrar é o nacional. O nacional daquele país tem o direito de entrar. Agora... nós não temos esse direito. O visto é um requisito. Se você não tem visto, você volta direto. Agora, se você tem o visto, eles vão avaliar na imigração se você pode entrar ou não. Eu até brinquei agora com os meus alunos. É verdade. As pessoas acham que por ter visto... Tá tudo certo. Eu vou entrando. Eu ainda brinquei com os meus alunos falando que, por exemplo, hoje em dia eles fazem uma pesquisa sobre a pessoa que vai entrar
muito grande, não só na hora de conceder o visto, mas também eles têm um sistema de informações gigante na hora que vai entrar. Eu falo que eu tenho medo de não ser aceita. Eu fui com a minha filha agora em dezembro para os Estados Unidos, porque eu faço muita pesquisa sobre terrorismo. Então, se você coloca, e eu coloco sempre no Google, em sites de busca e tudo mais, terrorismo, refúgio, não sei o que, algumas palavras está muito chaves, ligada, né, por causa da minha pesquisa. Eu falei assim, se de repente eles acham que eu estou pesquisando para entrar num grupo, né, porque vão me proibir de entrar. Mais específico. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar esse papo aqui, muito interessante, né, Dito? Olha. É importante, e é função da TV Câmara ter programas como esse, abordando um tema relevante para a sociedade. É um conteúdo desse atualíssimo, né? A questão dos refugiados, terrorismo, mas tem outros assuntos aí de obras aí que a doutora participou, que a gente vai discutir no segundo bloco. Então a gente faz o convite para você não sair daí, continuando aqui com a gente, acompanhando esse programa TV Câmara Recebe, hoje com o colunista Dito e a doutora Cláudia Vilagra Marques, que é professora de Direito na faculdade lá na PUC, em São Paulo. Então não saia daí, a gente volta já.